amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo as regrinhas básicas de saúde, as recomendações básicas, lavando bem as mãos, utilizando álcool gel e praticando isolamento social. Isso é, ficar na sua casa, ficar dentro de casa. E sempre que você sai por algum motivo, tem que utilizar a máscara. Não saia de casa sem a máscara. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular e você acessa as nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E você sabe também que nesse WhatsApp aqui ao lado, você envia o seu trabalho audiovisual e principalmente o vídeo para amostra virtual. Então, neste número, você manda não só aqueles produtos que eu fiz durante as aulas, como a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, a animação, o stop motion, você envia para esse número, mas também o vídeo que vai para a amostra virtual, e é sobre isso que estamos tratando já algumas aulas passadas. No vídeo da nossa amostra virtual, será um vídeo completo, com começo, meio e fim, tendo uma vinheta, de abertura com o nome do trabalho e o seu nome. Teremos uma apresentação sua falando o seu nome, idade e jogando para a janela, para o que eu vejo da minha janela. Teremos a figura da sua janela, seja em imagem fixa, seja em vídeo, seja em transição de imagem, seja time-lapse, ou seja, você vai trabalhar em cima dessa imagem da sua janela, porque você vai interpretar ela. Então, você deve interpretar aquilo que você vê na sua janela, aquilo que traz de sentimento para você. Se você tiver facilidade em escrever, escreva. Utilize as suas palavras para escrever o que você sente, o que você vê da sua janela. Se você tiver dificuldade em escrever, você pode ir atrás de poemas, poesias e letra de música que vão interpretar esse sentimento que você tem da sua janela. Porém, você deve fazer a pesquisa desses poemas, poesia e letra de música que vão servir como interpretação para sua janela desse sentimento seu. Então é importante que você saiba o que você sente, aquelas palavras-chave para você buscar essas outras formas de interpretação. Lembrando sempre que nós temos que dar o crédito ao autor da poesia, do poema ou da letra de música. No caso da letra da música, você tem que saber quem é o compositor daquela letra e não o intérprete, não a banda ou o cantor. Muitas vezes, quem é o compositor daquela letra de música não é o intérprete, não é a banda que acaba cantando aquela música. Em aula passada, na faixa etária de 13 a 14 anos, que você deve assistir também, eu trouxe a dica do site vagalume.com.br, que é o site onde você encontra letras de música do mundo inteiro e também traduzidas, já estão traduzidas lá. Então, se você for fazer uma pesquisa dessas palavras-chave, você vai encontrar músicas de fora, mas com essa letra traduzida que pode servir para interpretar esse sentimento que você tem. Lembrando de anotar, lembre-se de anotar não só a letra da música, mas também o compositor, assim como o autor do poema e poesia, para dar crédito a eles no final do nosso vídeo. E já que vamos interpretar o nosso olhar pela janela, nós temos que interpretar aquilo que a gente vê da nossa janela. Você pode tanto narrar esse sentimento, essa poesia, esse poema, essa letra de música, fazer a narração desse sentimento, ou você pode legendar ele. Mas, mesmo que você narre, eu acho que você tem que legendar, para termos a informação para todos. Então, vamos supor, uma pessoa surda pode acabar assistindo o seu vídeo e entendendo a mensagem por completo se tiver a legenda, Então, além da narração, você faz a legenda. Mas, se você não tiver a narração, porque você
tá com o microfone ruim, você não tem um ambiente legal, lembre-se sempre que a gente tem que buscar a qualidade para o produto audiovisual, sempre buscar a melhor qualidade. Então, se você vai querer narrar o seu poema, sua poesia, sua letra de música ou o que você mesmo escreveu, você tem que estar num lugar silencioso, num lugar que a acústica seja boa, com um microfone que possa capturar de forma decente, sem muito chiado. Porque mesmo que você edite esse áudio, você trate esse áudio, se ele não for captado da melhor forma, mesmo assim você terá problema nessa qualidade. Você pode tirar alguns ruídos, melhorar a equalização, né? Colocar alguns efeitos para deixar essa narração interessante, bonita, gostosa de ouvir. Porém, se você tiver muito barulho, para você retirar isso, você tem que acabar com a qualidade do seu áudio. Então, mesmo sabendo editar, retirar esses ruídos, fazer equalização, você precisa capturar da melhor forma. Então, tome cuidado quanto a isso. E para você legendar esse seu vídeo, essa interpretação, nós precisamos entender o que é uma legenda e como utilizar ela, né? Quais fontes, quais cores utilizar. Mas existem mais do que as fontes e as cores que você tem que se preocupar na hora de fazer a legenda, ok? Então, na posição da tela, né? Onde essa legenda será utilizada, né? E quais cuidados, né? Você tem que tomar cuidado com o contraste com o restante da imagem. Mas como assim contraste? Você tem que utilizar cores contrastantes com o resto da imagem. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a legenda nessa parte do vídeo aqui, eu não poderia usar uma cor azul, porque estaria sem contraste com a minha camiseta e dificultaria a leitura, ok? Então é importante você ter o contraste entre as cores da legenda com a informação que tem no vídeo, ok? Evitar trocar de posição. Você geralmente já pode ter visto em alguns filmes que a legenda que está acontecendo aqui embaixo, de repente ela vai para cima por algum motivo, porque entrou alguma informação aqui embaixo importante onde a legenda não poderia esconder. Então foi feita essa troca de posição. A legenda que normalmente é na parte inferior, em algum momento ela veio para cima. Mas você deve evitar isso, porque você pode tirar a atenção de quem está vendo. A pessoa que está assistindo, o seu público, ele pode ser pego de surpresa nessa troca de posição e acabar não conseguindo fazer a leitura daquela parte. Então tem que evitar trocar de posição, ok? Fonte legível. Veja, se você está proporcionando a leitura de um conteúdo que é até um pouco mais extenso do que um título, por exemplo, se você vai colocar a legenda do seu título, você pode utilizar uma fonte mais trabalhada, uma cor diferente, uma fonte que possa ter a ver com esse título, né? Você tem milhares e milhares de fontes que você pode utilizar, mas para um título, por exemplo, para algo destacado, não para a legenda do seu conteúdo. Para essa legenda de conteúdo, né, daquilo que seria a narração, da sua interpretação da sua janela, essa legenda tem que ser de uma fonte legível, tem que ser uma fonte que você bate o olho e facilmente você consegue identificar qual é aquela letra. Então vamos supor, se eu utilizar uma fonte dessa maneira, vai ser muito difícil compreender um texto grande, mas um título pequeno você consegue utilizar uma fonte desse tipo. Agora, para uma legenda, você deve e você tem que utilizar uma fonte legível, ok? E tomar cuidado com safe margins, né? Não está dando para ver por causa da luz do ring light, mas ali está escrito safe margins. O que são safe margins? É a margem de segurança. Então, não é à toa que você sempre vê a legenda nessa altura mais ou menos que está aparecendo agora. Nunca tão abaixo, nunca perto do rodapé, nunca tão perto do topo do seu vídeo, nunca tão perto de uma lateral ou de outra. Você tem que tomar cuidado com as safe margins e na hora da edição você consegue ativar essa safe margin para você saber exatamente onde você vai colocar a sua legenda para tomar cuidado para não passar
nesse vídeo. Por quê? O formato você está realizando no formato 16:9, 4:3, 1:1, tudo mais. Mas, dependendo de onde esse vídeo for exibido, dependendo da configuração daquele aparelho que a pessoa está visualizando, pode não ser que respeite a dimensão desse vídeo que você fez e publicou. Então, você tomando cuidado com essas safe margins, você garante que todo esse conteúdo será exibido. Então, não só para a legenda, mas as safe margins servem para qualquer tipo de conteúdo. Então, se eu estivesse bolando um cenário e eu sei que determinada parte desse cenário é de suma importância que seja exibido, eu não posso deixar esse objeto, qualquer que seja de importância, ficar abaixo ou nas laterais ou acima da safe margin, porque pode correr o risco disso sair fora, dependendo da configuração de exibição de quem está assistindo, e aí aquilo que é tão importante para aquela execução não será visto. Então, nas legendas você deve tomar cuidado quanto a isso, ok? Vamos a alguns exemplos, ok? Vamos lá. Na abertura de Star Wars, por exemplo, você tem todo o início do vídeo com a informação legendada. Então, todo o texto da abertura do filme Star Wars, contando sobre o capítulo, sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer, né? Para você se inteirar daquilo que vai acontecer, vem em forma de legenda, vem em texto. Mas ele é um texto trabalhado, porém está de acordo com aquilo que é a intenção do filme. É feito numa perspectiva, a mesma perspectiva que as naves percorrem, né? Quando ela vai fazer o voo mais rápido para mudar de dimensão, é nesse formato onde as luzes vão correr. Então eles utilizam dessa maneira para já te colocar, já fazer a sua imersão dentro dessa viagem nas estrelas, né? Dessa guerra nas estrelas. Por isso que é o fundo totalmente preto, né? E apenas as letras em amarelo. Veja, esse texto está passando por toda a tela, mas como você não tem nada sendo exibido ali, isso não importa. Aí funciona, aí ok, legal, não tem problema nenhum. Vamos a um outro exemplo. Aqui você encontra a legenda em amarelo, né? E por que ela está em amarelo? Porque o filme ele é preto e branco. Então se você utilizasse uma cor branca, né, o texto em branco, você teria problema, dependendo de algumas partes desse vídeo, de ficar sem contraste. Então utiliza a cor amarela para dar mais contraste, ok? Vamos a um outro exemplo. Aqui você tem a legenda de um texto, de um poema de Castro Alves, com algumas paisagens passando, que é exatamente o que vamos fazer com a nossa janela, né? Então, você vê que ela está respeitando a safe margin, né? Então, está na posição de safe margin. Tem uma letra, uma fonte um pouco diferente, né? Ela é um pouco mais trabalhada, suas linhas têm certa ondulação, porém ela é de fácil leitura. Em nenhum momento a letra fica ilegível. É uma fonte, por mais que seja mais trabalhada do que as mais tradicionais, é legível, né? Funciona. E você tem a letra, a fonte, além de ser legível, está na cor branca com uma pequena linha de contorno em preto. Então vai facilitar a leitura pelo contraste. Veja, nessa parte do vídeo você tem uma cor clara com a legenda branca. Se não tivesse esse contorno preto, essa letra ficaria praticamente invisível, dificultaria a leitura. Então não foi optado por uma cor diferente, porque a maior parte desse vídeo é de cor contrastante ao branco, então você utiliza desse contorno para ter uma leitura, para conseguir fazer a leitura de forma fácil, mesmo tendo um fundo de cor branca ou mais claro, né, puxando para o branco como a legenda. Então você consegue
mesmo utilizando uma cor que não seja contrastante, porém você tem esse contorno que contrasta e dá a leitura dessa fonte, dessas letras, ok? Então, é isso. Esses são os cuidados para você ter na hora de fazer a legenda do seu vídeo, o que eu vejo da minha janela. Se for para o título, você pode utilizar uma fonte mais trabalhada, com cores mais vistosas e que tenham a ver com esse título que eu vejo da minha janela. Então você pode buscar fontes que vão remeter a algo da sua janela. Porém, na hora de fazer a legenda da sua interpretação, você deve tomar esses cuidados. Fonte legível, a cor contrastante com aquela maior parte, e se em algum momento desse vídeo, porém, por exemplo, se você fez o time-lapse da sua janela mostrando o céu, em determinado momento as nuvens vão estar passando onde acontece a legenda, e se você tiver utilizado a cor branca, você deve fazer esse contorno contrastante em preto ou em azul escuro para exatamente contrastar nesse momento e você não ter problema de leitura dessa legenda, ok? Respeitar essas imagens e tomar cuidado com a fonte, não mudar de posição. Professor, posso deixar no meio da tela a minha legenda? Sim e não. Tome cuidado para que ela não fique sob algo importante de ser visto, em cima de algum assunto importante que faça parte dessa imagem, ok? Então, se não for atrapalhar o contexto visual, a interpretação visual dessa sua janela, você pode deixar no meio da tela, como acontece em alguns exemplos de vídeo poema, mas sempre de preferência utilizando a parte inferior, né, respeitando as safe imagens, ok? Eu espero que vocês continuem se cuidando, que vocês assistam todas as aulas, que vocês realizem os trabalhinhos e mandem nesse WhatsApp e realizem esse vídeo para a amostra virtual, que é de importância sem igual para a aula. Então, participe, não deixe de participar. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande também no WhatsApp que eu consigo responder a vocês. Toda segunda, às 11h30 da manhã e às 17 horas, acontece a roda de conversa, onde você pode acessar e bater um papo não só comigo, mas também com seus colegas sobre audiovisual, sobre curiosidades, sobre suas dúvidas e por aí vai, ok? Espero vocês tanto na roda de conversa quanto na próxima aula. Um grande abraço e tchau!